Direto do nosso estúdio 2 do Rio de Janeiro, eu chamo o Antero do Bangu para a informação do esporte, o mundo da bola, do nosso plantão de hoje, terça-feira, 10 de fevereiro. Alô, Antero, com você, direto da capital carioca, do Rio de Janeiro, para a Rádio Central Web de Pitanga, centro do Paraná, com a informação do esporte das últimas horas e das próximas horas também. Com você, Antero, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Eugênio Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce em audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu, o seu repórter aqui do Rio, falando diretamente da cidade que infelizmente ontem sofreu com violentas tempestades. Inundou o Rio de Janeiro. Muita chuva, famílias desabrigadas, casas que foram ao chão, mas, graças a Deus, nesse momento, o Rio de Janeiro voltando à normalidade. Que bom, graças a Deus. Gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos às notícias do esporte. Pau na preá. A terceira rodada do Brasileirão começa a rolar hoje, às 21h30, lá no Barradão, Bahia. Vitória da Bahia versus Clube de Regatas Flamengo. O Flamengo do nosso amigo Peter Silva, o professor Silveirinha. Às 19h, Cruzeiro versus Mirassol. Chapecoense versus Curitiba, o Coxa. 20h, Atlético Mineiro versus Remo. 21h30, Vasco da Gama versus Bahia. E São Paulo versus Grêmio. O Grêmio dos amigos Vilmar Azevedo e Wilson Macedo, dos quais eu mando aquele abraço. Quinta-feira, dia 12, mais 4 jogos, fechando essa rodada de número 3 do Brasileirão. 19h, Capi, o nosso Furacão das Américas versus o Santos Neymar. 19h30, o clássico vovô, o clássico carioca, Fluminense versus Botafogo. 20h, Corinthians versus Bragantino. E às 21h30, Internacional versus Sociedade Esportiva Palmeiras. É o Internacional dos amigos Otacílio de Nova Tebas e Sassá de Marechal Cândido Rondon versus o Palmeiras da amiga Aida Ferreira e os amigos Silvio Snark e Fernandão do Pitangão Rural, do qual eu mando um abraço e para todos. Também. Árbitros escalados para os jogos dos Carioca nesse meio de semana e do Brasileirão. Hoje, 21h30, Vitória versus Flamengo. Quem apita é Rafael Claus, árbitro de São Paulo. Amanhã, 21h30, Vasco versus Bahia. Quem apita é Paulo César Sanovelli da Silva, um árbitro de Minas Gerais. Quinta-feira, às 19h30, quem apita o clássico vovô, Fluminense e Botafogo, é Rafael Rodrigo Klein, um árbitro do Rio Grande do Sul. Esse é o resumo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, meu amigo Macedo. E ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce em audiência no Brasil e nesse mundão, como diz o meu amigo Mauro Dias do mundo do samba. Gente, vamos ao Campeonato Carioca. Serão 6 rodadas pela fase de grupo. Amanhã já começa a rolar a primeira rodada. 17h, Portuguesa versus Nova Iguaçu. Sexta-feira, vamos ter Maricá versus Sampaio Corrêa. É um clássico da região do Flasco. Os jogos já quartas de final. Sexta-feira, dia 13, Madureira versus Boa Vista. Sábado, dia 14, Vasco versus Volta Redonda. Domingo, dia 15, Botafogo versus Flamengo. Segunda-feira, dia 16, Fluminense versus Bangu. Esse jogo vai acontecer às 18h. Esses jogos, como vocês estão vendo, é todos no Carnaval. É partida única. Se houver empate, disputa em pênalti. Cuidado do Bangu. Os jogos semifinais, teremos 2 jogos.
ida e volta. É o Cariocão 2026. Campeonato Paulista, semifinal, jogos de ida. Vou recapitular aqui: Campeonato Paranaense, e não Paulista, Campeonato Paranaense, semifinal, jogos de ida. Sábado, dia 14, 16 horas, Operário versus Curitiba. Domingo, dia 15, Londrina versus Capi, no Clube Atlético Paranaense, às 18h30. É o Campeonato Paranaense na sua reta final. É a semifinal. Vai dar Atletiba, eu acho. Vai dar Atletiba no final. A 8ª rodada do Campeonato Paulista. Agora sim, o Paulistão. Teremos 8 jogos, todos no domingo, dia 15, às 20h30, fechando a chave de grupo. Lembrando que Ponte Preta já está rebaixada. E após essa rodada de número 8, será rebaixado, infelizmente, mais um clube. Falo dos jogos amanhã e com certeza nos próximos programas. Beleza. Já o Campeonato Mineiro, 8ª rodada, começa sábado, dia 14. Falo dos jogos também amanhã e nos próximos programas. Como vocês estão vendo, carnaval no Rio de Janeiro, mas vamos ter bola rolando, não tenha a menor dúvida. Esse final de semana, assim como no meio da semana agora. No meio da semana agora é o Brasileirão e no final de semana o Campeonato Regional. Fase de grupo e quartas de final do Carioca. E o nosso Bangu, nosso querido Bangu, está dentro com certeza. Agora, no âmbito internacional, para encerrar, Macedo, hoje, bons jogos, né? Às 17 horas, vamos ter pelo campeonato italiano, Nápoles versus Como. E pelo campeonato inglês, às 17h15, West Ham versus Manchester United. São jogos dos campeonatos internacionais, campeonato italiano e inglês. Macedo, por hoje é só. Desejo a você um bom abençoado dia. A toda essa gente amiga e querida da cidade de Pitanga, um bom abençoado dia. A toda a confraria banguense, Furacões, um bom abençoado dia. A casa do compositor musical, um bom abençoado dia. A todos os meus amigos lá da Água Santa, minha terra, minha gente, um bom abençoado dia. Meus amigos da Gamboa, meus amigos aqui do Sangue e Areia, um bom abençoado dia. A todos meus amigos banguenses, professor Rogério Melo, professor Santalocão, Ricardo Figueiredo, Jorge Mendes, Genival Jaé, Carlinhos Vieira, José Mauro Reage, grande Ricardo Banguense, meu amigo Sarito, que tempo que eu não vejo, Sarito, abraço para você, Sarito, meu amigo Alcides, e também para as nossas amigas, a dona Marlene, a senhora Tânia Regina e a nossa incansável batalhadora, Ecler Ribeiro, nossos amigos aqui do mundo do samba, meu amigo Luiz Barbosa, Orlando Policarpo, e não podemos esquecer ele, Fábio Menezes, e mais ainda o nosso Kleber, o líder da panca, Kleber Gomes. Macedo, mais uma vez, um bom abençoado dia para todos, para, amém, em especial, esses ouvintes que nos emprestam ouvidos, ouvintes da Rádio Central Web. Como diz o nosso amigo Paulo Dias, ouvintes que fazem a nossa audiência crescer, não só no Brasil, mas nesse mundão. A todos, aquele abraço. Valeu então, Antero. Para você também, a família e aos amigos e todos que você mandou aí, a galera do Rio de Janeiro, aquele abraço. Aquele abraço. Tudo de bom e até amanhã com mais detalhes do esporte, resultado dos jogos de hoje, o que rola durante o carnaval, a semana.
falando do mundo da bola. Antero do Bangu. Tudo de bom, sucesso e até amanhã então. Um abração especial. Aquele abraço.